viram a glória de Jesus e disseram: é bom estarmos aqui. E disseram ainda: façamos 3 tendas. Jesus tomou apenas 3 de seus discípulos como testemunhas e foi com eles para o alto do monte rezar. Aqueles mesmos 3 discípulos que sempre o acompanhavam quando ele não levava os 12. São João Damasceno, desses primeiros teólogos da igreja, dos primeiros séculos, explicando por que esses 3, ele disse. Chamou Pedro, porque ele havia de ser o chefe de toda a igreja. E ele importava muito que ele acompanhasse então Jesus em todos os momentos. Chamou Tiago, porque havia de morrer por Cristo antes de todos os outros discípulos. Então aquele que seria o primeiro a dar a vida, aquele que seria o primeiro a morrer de modo violento, flagelado, importava também que acompanhasse Jesus em todos os momentos. Chamou João, porque era um instrumento mais puro de teologia, era aquele que tinha o entendimento mais profundo dos mistérios da vida de Cristo. E são vários os momentos que isso fica evidente. Milagre dos peixes. É João que da barca diz: vimos, lá é o mestre, é o Senhor. Pedro se atira na água, mas é João que diz: é o Senhor. É João que reconhece. Assim como é ele que entende que Cristo ressuscitou, vendo o túmulo vazio. Então, é aquele que tem a percepção, a maior e mais profunda percepção do mistério. É o evangelho que distou dos outros 3. Então, importava que João também estivesse em todos os momentos. E foi a contemplação da glória de Deus que fortaleceu os apóstolos nos momentos mais difíceis, em que a tentação era a escassez de sentido. Pois eles deixaram tudo para seguir Jesus. Famílias, trabalho, projetos de vida. E viam Jesus realizar ações que nenhuma outra pessoa realizava. Viram Jesus pregar para multidões e as pessoas virem ao seu encontro. Queriam estar perto, queriam tocar nele, tocar na sua roupa. E tinham uma grande expectativa em Jesus, mas Jesus foi preso, flagelado, mataram Jesus. Então, dentre tantos momentos difíceis, esse momento é um momento de dispersão, de profunda aflição para eles. Mas o que os fizeram manter eles fortes nesse momento? A contemplação da glória de Cristo. O texto do Evangelho nos oferece uma riqueza muito vasta de aspectos a serem compreendidos por nós. Vamos destacar 3. Primeiro, esta contemplação da glória de Deus, que assim como fez com os apóstolos, também fará conosco, nos dando fortaleza em nossa experiência de fé, nos mantendo firmes também em momentos difíceis. Primeiro aspecto que quero destacar: assim como para aqueles discípulos foi poder contemplar aquela face transfigurada de Cristo, uma experiência prévia do que iremos poder ver, experimentar na glória eterna, na eternidade. Eles tiveram por algum instante. E isso fez com que vivessem totalmente para Jesus e estivessem dispostos até a morte por Jesus.
nós também passamos momentos difíceis. E também somos desafiados também por esses momentos difíceis que tantas vezes abalam nossa experiência de fé. Mas somos chamados a subir o monte com o Senhor. Somos chamados também a contemplar a sua face transfigurada. Somos chamados a ter experiências de fé de tal modo profundas que nos torne fortes, sólidos, para que possamos lembrar que nós não estamos só, que nunca estaremos só. Por mais difícil que seja a vida, por mais desafiadora que sejam as situações de nossa vida, nós nunca estaremos só. Porque temos a certeza da presença de Deus, uma presença fecunda, eficaz, uma presença que nos fortalece, que nos ampara. Contemplar a face de Cristo nos ajuda nos momentos difíceis a lembrar que existe um céu, que nada se compara em beleza e esplendor com o que está reservado para nós na eternidade. Ter uma experiência profunda de Deus, então, nos projeta não para o hoje só, não para o amanhã só, não para o ano que vem, 2 anos, 3, 5, 10, mas nos projeta para a eternidade. Segundo aspecto, já falamos no primeiro que essa glória de Deus nos torna fortes. Mas só quem subiu ao monte para rezar é que terá a oportunidade da contemplação da glória. Eu preciso subir o monte para rezar, para ser capaz de contemplar a glória de Deus. Eu preciso ter disposição para rezar. Nem sempre a oração é um momento prazeroso, pleno de satisfação. Há momentos que a oração é difícil, custosa, exigente. Assim como cansa trabalhar, como cansa estudar, também cansa rezar. No Horto das Oliveiras, os discípulos não resistiram à oração e dormiram. E o Senhor Jesus diz para eles: não foram capazes de vigiar comigo, porque a oração tem o seu grau de exigência também. Então é preciso ter disposição para rezar. É preciso adequar a rotina de vida para priorizar a oração. Todos temos dias corridos com muitos afazeres. E só com determinação e organização de nossos horários seremos capazes de diariamente, algumas vezes ao longo do dia, pararmos para meditar a palavra, rezar o Santo Terço, participar da Santa Missa, nos colocar diante de Jesus Eucarístico e até mesmo de tempos em tempos fazer um retiro como hoje estamos fazendo na paróquia. Só com a adequação dos nossos horários, a organização de nossos horários e muita determinação, encontraremos em cada dia um monte para ficarmos a sós com o Senhor. Um tempo de recolhimento. E não dá mais para ficar dando desculpas. Minha vida é muito corrida, trabalho muito, não tenho tempo. Porque dizer não tenho tempo é dizer Deus não é minha prioridade. Dizer não tenho tempo é dizer não amo a Deus sobre todas as coisas. É claro que nós temos responsabilidades das quais não podemos abrir mão, mas nós também não podemos abrir mão da oração. Porque o que vai tornar nossa vida de fé sólida
é a oportunidade dada pela oração de contemplar a face transfigurada do Senhor. Mas a certeza é que apenas quem subiu o monte do recolhimento interior e o monte do recolhimento exterior, para rezar, é que se colocará em condições da contemplação da glória. Ninguém irá contemplar a face de Cristo sem ter disposição de recolhimento interior e exterior. Terceiro aspecto. Também não consegue contemplar a glória de Deus a pessoa que não está comprometida com a santidade. Não está comprometida com a superação do pecado. A ausência de luta contra o pecado também impede muitos, ou ao menos limita muito, a oportunidade de ter uma relação mais íntima com Deus. Nós não falamos apenas de momentos de oração. Falamos de uma relação de intimidade. Podemos ter muitos momentos de oração e não sermos capazes de ter intimidade com Deus. Uma coisa são os momentos de oração, outra coisa é alcançar ou não a intimidade com Deus. Nós nos relacionamos com muitas pessoas que não são próximas, que não são amigas. Na igreja, no trabalho, temos tantos conhecidos, convivemos e nos relacionamos muito com muitas pessoas, mas não as chamamos de amigo por isso. Podemos conviver com Deus sem alcançar uma experiência de amizade. E eu quero dizer para vocês, não basta só rezar muito. Importa que a nossa oração seja capaz de nos tornar amigos de Deus. Importa que a nossa oração seja capaz de nos conceder essa experiência da contemplação de sua face. Podem ter pessoas que rezam rosário o dia inteiro e não sabem o que é ser amigas de Deus. E o que vai nos dar estabilidade na vida de fé não é a muita oração, mas é a amizade que vai nos dar estabilidade. Então temos sim que rezar, mas temos que criar um ambiente para a nossa oração, esse ambiente interior e exterior, que sejamos capazes de ir ao encontro do Senhor na nossa oração. E quantos de nós talvez nunca tenhamos experimentado amizade com Deus? E por isso também não crescemos na vida espiritual. Então, para contemplar Deus é preciso uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado. Porque como iríamos enxergar se estivermos com uma venda nos olhos? Como Deus virá a nós se eu continuo usando a capacidade de escolha para escolher o pecado? Porque quem escolhe o pecado somos nós. Semana que vem passada falamos das tentações. O demônio nos tenta, mas ele não nos obriga. Então eu escolho o pecado, e escolhendo o pecado, eu escolho manter Deus distante de mim. Não dá para imaginar que escolhendo o pecado, terei a oportunidade de um dia ser amigo de Deus. Enquanto escolho o pecado, eu escolho permanecer numa relação limitada com Deus, ou numa relação rompida com Deus. E é preciso que essa luta contra o pecado seja uma luta organizada, uma luta planejada, e que seja uma luta constante.
Então, há pecados que são entranhados na nossa vida. Eu preciso organizar minha luta, criar estratégias de luta e lutar constantemente para vencer. Termino dizendo, a quaresma é esse tempo de conhecimento próprio. É esse tempo de luta contra o pecado, esse tempo de esforço para rezar mais e para rezar melhor, para que estejamos mais dispostos para a glória de Deus. A oração nem sempre é fácil, já disse, mas a experiência dos apóstolos é uma prévia da eternidade feliz. Confiemos no testemunho que eles deram para nós, quando disseram, é bom estar aqui. Façamos 3 tendas, permaneçamos aqui. Ao dizer, façamos 3 tendas, eles não querem mais descer o monte, porque a experiência da glória de Deus foi de tal modo impactante para eles, que eles não queriam mais descer o monte, não queriam mais deixar de contemplar a face de Cristo. Então confiemos na experiência deles, entendendo que é bom. E quando formos capazes de ter amizade com Deus, nós não iremos querer outra coisa do que a amizade com Deus. E que se talvez isso ainda não seja uma verdade para nós, é porque nós ainda não criamos condições de sermos amigos de Deus, e por isso não entendemos quão importante é essa amizade, como essa amizade impacta a nossa vida. E por isso temos tantos católicos que tanto faz como tanto fez rezar, tanto faz como tanto fez se confessar, tanto faz como tanto fez comungar ou não. Por quê? Porque nunca experimentaram o que é ser amigo de Deus, o que é contemplar a glória de Deus. Confiando nesse testemunho, percebamos que todo esforço vale a pena, todo sacrifício, toda renúncia vale a pena, para estarmos perto de Deus, perto do Senhor de nossas vidas, perto daquele que mais nos amou, que mais nos ama e que mais nos amará sempre. Busquemos o Senhor, busquemos sua amizade e permitamos ser transformados pela presença de Deus em nós. Assim seja.